Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar o estudo sobre outra região, né? Uma região muito importante para a gente. Diria-se até que é a região mais dinâmica de todo o nosso país, que é a região Sudeste, beleza? Sabendo que Sudeste compreende Minas, né? Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e o nosso Rio de Janeiro, beleza? Bom, para a aula de hoje, não sei se vocês perceberam, é a parte 1, né, de 2 aulas, já que é uma região bem densa, né? Por mais que não seja a maior, ela realmente tem um grande destaque na história do Brasil, então decidi dividir, beleza? E sendo hoje, então, uma parte mais física. Gente, antes de mais nada, né? Se vocês observarem, com exceção aí de Minas, né? Eu vou até voltar aí o mapa. Todos os estados eles têm litoral, tá? Isso vai fazer com que a gente tenha como relevo uma planície costeira. Planície, né? Uma região, um relevo rebaixado e costeira por estar na costa, por estar no litoral. Isso faz com que a gente encontre, por exemplo, as praias, né? Que a gente conhece bem, como é o caso da praia de Copacabana, né? Na zona sul do Rio. Dunas, você encontra dunas também em algumas regiões, restingas, baías, como é o caso da Baía de Guanabara, e entre outros tipos de relevo, como a própria lagoa, né? Se vocês observarem pelos nomes, né, vocês encontram esses nomes aqui mesmo no Rio. Então, quando vocês ouvem falar, Baía de Guanabara, Restinga da Marambaia, gente, não é à toa, é porque o nome do relevo é esse. E aí vale a pena até vocês pesquisarem qual é o formato deles. Aqui embaixo eu coloquei o formato, né, de um relevo costeiro chamado praia, que a gente vai muito, né, para lazer, e a Baía de Guanabara, que é um tipo de relevo que a água meio que entra um pouquinho, mas ela vem do mar aberto, né? Só que ela meio que fecha um pouquinho aqui, por isso que é uma baía, beleza? E esse tipo de relevo consiste em ser um relevo erodido em regiões de baixa altimetria, ou seja, é uma planície, só que próxima à costa, próxima ao mar, tá bom? O outro tipo de planalto que a gente encontra, não só no Rio, mas a gente encontra muito em Minas, São Paulo também, as serras, que a gente chama de serras com formas mamemolares, ou seja, aquelas formas meia laranja, como eu coloquei aí nessa imagem. Quando você vai em direção a Minas, você começa a ver um mar de morros. Gente, tudo isso é resquício do Planalto, que já foi muito maior e que passa por um processo erosivo que vai meio que moldando, né? Vai polindo, aí fica esse formato de meia laranja, como se uma laranja, uma borda, né? Uma ponta dela tivesse aí empilhada no nosso relevo. E aí vocês olham pelo horizonte e vê várias dessas. Bom, é em função do nosso planalto, né? Que foi por muito tempo erodido, mas vocês veem também as serras, né? Como a gente pode até mencionar nesse Planalto Meridional. Gente, meridional vem de sul, então você entende que o Planalto que está ao sul compreende São Paulo. Eu vivo falando para vocês que quando você vai em direção a São Paulo, você sobe, né? Ou seja, a gente sai de uma baixada, de um grave e vai para um roche, um planalto, né? Uma área mais soerguida. E é o caso de São Paulo com as rochas, perdão, de basalto e arenito. São rochas ígneas, né? São rochas que foram expelidas há muitos anos atrás, e arenito são rochas mais sedimentares que levaram um processo muito grande também de erosão e compactação, né? Para ser rocha, gente, leva muito tempo para ser compactado. Então, digamos que o nosso relevo ele é antigo, mas também recente. E ele só é recente em função da erosão, tá? A origem dele é antiga, beleza? E o clima, né? Fica aí a critério de dois tipos, com exceção aí
do subtropical, né, que não é o predominante, você encontra mais ao sul de São Paulo, quando já chega lá quase perto do sul do Brasil, perto, né, do sul do Brasil, que o subtropical já é aquele clima mais frio, né, que o inverno começa a ser mais rigoroso. Só que basicamente o clima do Sudeste ele é dividido em tropical e tropical de altitude. Os dois só se diferenciam em função de uma coisa, a altitude. Ou seja, se está na altitude, envolve aí esses relevos mais soerguidos, como eu mencionei. E os que não estão na altitude, geralmente, esse em laranja, estão perto, não só, mas estão perto do litoral. Então a gente vê que a altimetria e a presença do mar faz toda a diferença, tá? E ambos envolvem chuvas abundantes no verão e estiagem no inverno. Então, quando chega dezembro, você já vê que as chuvas aumentam, né? E o calor também aumenta. Só que no tropical de altitude, a única diferença é que a temperatura baixa, né, em função do ar ficar mais rarefeito. E a gente tem outro caso também, que é a chuva orográfica. O que é chuva orográfica? Quando tem uma massa de ar chegando e bate no relevo, o relevo tem essa capacidade de pressionar essa nuvem e fazer com que ela chuva em função dessa barreira, né, desse relevo, como é o caso dos mares de morro. Bate, né, a massa de ar úmida e necessariamente ela cede ali mesmo, ela se derrama e por isso que a gente chama essa chuva até de chuva de montanha, que se precipita justamente em função das encostas. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.